Galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no Drops da plataforma Fábrica D, que é onde a gente vai levar um rápido papo a respeito da matéria ou das matérias que são importantes para o seu vestibular, para o seu concurso militar. E hoje o papo é sobre FOM/Escola Naval. Digo ambos porque estamos comentando coisas que caíram na Escola Naval e também que podem vir a cair na sua próxima prova da EFOM. E justamente por isso você não pode deixar a prova de lado, porque coisas que ali estão e que você deu mole, você pode agora, com certeza, caso caia de forma igual ou de nível um pouco mais baixo, geralmente a EFOM tem uma pegada mais light em relação à Escola Naval, mas não é por isso que você vai dar mole, porque os grandes concorrentes de você estão se preparando um nível acima e você aqui também é preparado por nós um nível até mesmo 2 acima. Para não ter problema e ter a felicidade do pessoal que confiou no nosso trabalho. E nessa prova de física e principalmente as de matemática, a gente botou questões quase idênticas ou até piores. Então o cara fazia tranquilamente o que estava lá. Isso está no nosso Insta, está no nosso vídeo anterior. Você vai ver lá quantas questões tinham iguais, inclusive aquela que muita gente já andou resolvendo pelo polinômio de Lagrange, que é essa daqui. A gente sabe que tem o polinômio de Lagrange, a gente dá na nossa plataforma, tá lá já há muitos anos, não é agora, porque caiu na Escola Naval que isso estava. Então, quem estudou, chegou lá e caramba, aquela parada que eu nem sabia que caía ou para que servia, polinômio de Lagrange. Ele serve para você montar, no caso, dadas essas informações, o polinômio de menor grau que passe por um dado número de pontos. Mas só que assim, depende do que você vai fazer na questão, gente. Às vezes as contas, fazendo o cálculo nu e cru, direto e reto, por sistema, nem vão dar uma parada tão bizarra assim. O polinômio de Lagrange é uma coisa grande, tá? Demorada, e que se você errar uma coisinha ali já era, mas é um método que? Aquele método copiou, colou. Aquele método que faça isso que vai dar certo. Porém, às vezes, dependendo da questão, é claro, não se forem números horrorosos, aí não, mas aqui até que dava para fazer para o sistema, mas o pessoal ficou temeroso disso. Outra coisa, qual vai ser o grau do polinômio? Isso é importante, né? Você começar errando o grau, meu amigo, já era. Aqui, minha gente, o que acontece? O grau do polinômio ao qual eu devo chegar, que é o polinômio de menor grau, o de menor grau é importante isso, pelo qual passem esses quatro caras, esses 4 pontos, né? Que isso aqui é um par ordenado. Quando ele fala f de 1 igual a 2, é a mesma coisa que ele falar o que para você? Que o x é igual a 1 e o y é igual a 2. Que eu tenho par ordenado 1, e 2, ok? Idem para os outros 3 aqui. Então, é montar o polinômio de menor grau possível que contenha isso, é a gente, no caso, pensar assim. Ele não me deu 4 informações? 4 coisas, o grau dele, o grau do polinômio, o polinômio de menor grau possível, é isso menos 1. 4 informações menos 1 dá 3. Então, o polinômio é de grau 3. Se fossem apenas 3 informações, 3 menos 1, 2. Então, seria o polinômio de grau 2. Isso já vem meio que implícito na forma até com que você monta o esqueleto, né, lá do polinômio de Lagrange, mas aqui basta raciocinar do jeito que eu falei, pega o número de infos menos 1, que você tem um grau do polinômio que a gente vai chegar, tá? No qual a gente vai chegar. Então, é um polinômio de terceiro grau. Isso aí eu acho que já está, então, combinado entre a gente. E a partir do momento que eu tenho um polinômio de terceiro grau, o grande medo que vai bater aqui são as contas para você resolver um sistema para achar o A, o B, o C e o D no polinômio de terceiro grau. Se fosse uma questão em que eu, por exemplo, sei lá, tem que o f de 0 é igual a 0, aí, caramba, tacando o x igual a 0 lá dentro, você já teria que o termo constante seria 0. Toda equação polinomial no qual f de 0 é igual a 0, que passa pela origem, o termo constante é 0. E aí as contas já cairiam para eu descobrir 3 letras, não numa tacada só. Mas aqui não, realmente eu vou ter que descobrir 4, mas eu vou te dar pelo menos assim, nada milagroso, mas uma rota melhor de fazer as contas, sem ser meio que ficar todo atabolhado, todo enrolado fazendo de qualquer jeito, nem, é claro, sem fazer determinante. Esquece isso. Você não vai fazer DET 4x4 e Kramer para fazer isso aqui, não. Pelo amor de Deus, não faça isso. Você vai fazer mesmo na raça, mas de um jeito um pouquinho mais orientado, tá? Então a ideia qual é? Você tem que, vamos começar pelo f de 1. f de 1 é igual a 2. Então você vai ter que o xy1 fica a mais b mais c mais d. Tudo isso igual a 2. E eu vou chamar isso aqui de equação número 1, tá? Depois, f de 2 igual a 1.
f de 2 igual a 1 vai me dar o quê? Vai ficar, então, 2 ao cubo, 8. 2 ao quadrado, 4b. Mais 2c mais d igual a 1. Tá? c vezes 2, 2c, mais d igual a 1. E eu vou chamar isso aqui de equação número 2, tá? Depois, f de 3 igual a 4. Fica, então, 3 ao cubo, 27a, mais 9b, mais 3c, mais d, igual a 4. Isso vai ser o número 3, tá? E depois, f de 4 igual a 3. Bom, aí você vai ter o quê, né? F do 4 vai ser 4 ao cubo, 64a, mais 4b, 2 ao quadrado, c vezes 2, 2c, mais d igual a 3. Pô, como é que você vai sair disso sem ficar meia hora aqui na questão? Gente, olha só, questões como essa, dá para reduzir o sistema e depois ir voltando para as equações originais, com as letras que você já tiver achado, fazendo assim. Vamos pegar aqui, por exemplo, e fazer a equação, cadê? Vamos fazer a3 menos a1, que aí ficou o quê? 26a mais 8b mais 2c, o d vai sumir, igual a 4 menos 2, que é 2. Isso é interessante você perceber que como todo mundo termina com d, com 1 vezes d, já que o d não tem um x do lado, que qualquer subtração entre elas sempre faz o d sumir. Então você pode brincar de fazer aqui aos pares umas subtrações para você ficar com a equação só com 3 letras, tá? Isso vai te ajudar pra caramba. Por exemplo, se eu chego agora e faço por exemplo, inclusive aqui, ó, se eu chego agora e faço a 4, aqui é 4, né? Aqui é 4, né? Então aqui 16 e aqui é 4, tá? O diretor me avisou aqui. Bom, enfim, se eu faço, por exemplo, agora a4 menos a2, o que vai acontecer? Fazendo a4 menos a2, teremos 64 menos 8, 56. Então você que estava gritando aí na sua casa, tá errado, calma. Já consertamos. Mais 12b, mais 2c, igual a 2. Só que olha só aqui. Repara quando eu chego aqui, né? Aí que isso vai ser o the jump of the cat. Isso vai ser, ó, garoto, o pulo do gato. Porque essa parte do 2c e do 2 está igual em ambas. Isso aqui está igual para os dois, tá vendo? Se eu faço uma linha menos a outra, o que vai acontecer? 26a menos 56a, ou isso menos isso. Baixo menos em cima. Você vai ter 30a, 12 menos 8, mais 4b, tudo isso igual a zero, que esse cortou com esse aqui também. Então você já tem uma relação entre o b e o a. Você tem o quê? 4b igual a menos 30a. Já vou simplificar, tá, gente? Então o b vai ser menos 15a sobre 2. Menos 15 meios, menos 15a sobre 2 aqui é o b. Tá, ok. E aí? Aí que você pode agora pegar e fazer o seguinte. Com essa relação aqui, a gente pode chegar e fazer também assim, ó. Eu tenho uma relação entre o a e o b. Posso jogar isso numa dessas duas equações, que vai ficar o quê? Vou sair só da frente, tá? Para você printar aonde eu cheguei até aqui. E aí tem que ter só uma calminha agora aqui mesmo. Mais repara,
Se a gente agora combinar as equações de uma forma diferente, eu vou chegar numa outra equação entre A e B. Porque eu fui fazendo aqui 3 menos 1, 4 menos 2, e depois subtrair um resultado do outro. Agora eu vou fazer o quê? A3, por exemplo, menos A2 e A4 menos A1. Eu vou recombinar de uma forma diferente. Então, 3 menos 2, 27 menos 8, 19. Mais 5B, mais C, igual a 3. E 4 menos 1. 63A, mais 15B, mais 3C, igual a 1, né? Bom, aí a gente pode fazer o quê, né? Multiplicar aqui, não vou falar dividir aqui por 3, porque vai ficar 1/3, eu não quero fração. Multiplicar, no caso aqui, toda a primeira equação por 3, que vai ficar 57A, 15B que já tem, 3C que já tem, e aí matou, porque eu vou subir uma da outra, eu já vou achar o A. Pelo A, eu tenho o B. Pelo B e o A, eu jogo numa dessas duas e tenho o C. Aí acabou a questão, tá? Então, para você ver como realmente não é tão bizarro assim. Posso apagar aqui então, querido? Posso barra vou, ok? Ou aqui então, tá? Então você vai ter o quê? Ao fazer então a subtração entre elas, vou chamar aqui de I e 2, né? Eu já tenho aqui, né? Três aqui, 4. Se eu faço A3 menos A4, A3 vezes 3, fica 57A mais 15B mais 3C igual a 9. E na outra eu tenho 63A mais 15B mais 3C igual a 1. Se você pega aqui e subtrai uma da outra, ó, você vai ter que isso morre, fica então 6A igual a 8, ou seja, dá A igual a 4 sobre 3. Eu tendo que o A igual a 4/3, você vai pegar e substituir o A aqui dentro, tá? Então você vai ter que o B ele vai ser igual a menos 15 meios de 4/3. 15 por 3, isso vai ser igual a 5. Então você vai ter menos 20 por 2, que vai dar menos 10. Fiz isso. Beleza, tranquilidade, tá? Tendo o A e o B, voltei agora aqui na primeira, que eu posso até pegar ela dividida por 2, né? Nessa I que eu tô falando. A I sobre 2, ela vai ser quem? Ela vai ser 13A Ah, mas eu preferia ter feito pelo polinômio de Lagrange. Cara, no mínimo você teria o mesmo trabalho. No mínimo do mínimo. Ou até mais, tá? E vai ficar o quê? 13 vezes o A que deu 4/3. 4 com 10 menos 40, mais C igual a 1. Então você vai ter aqui 52 sobre 3. Menos 40, joga 1 para a esquerda, o C vai para a direita. No final, você vai achar que o C vai dar menos 65 sobre 3, tá? E, jogando isso daqui lá naquela primeira que eu já apaguei, a do A mais B mais C mais D igual a 2, tenho todo mundo, né? Então, o A mais B mais C mais D igual a 2. Se quiser conferir a continha direitinho, você pausa aí e faz a conta sozinho em casa, que é assim que você acompanha essas contas, né? Você vai pausando e vai tentando fazer junto comigo, senão você não vai acompanhar, tá? E aí você vai achar que o D, ele vai ser igual a 15. Tá bom? Então eu achei aqui os 4 coeficientes. Tendo os 4 coeficientes em mão, galera, o que vai acontecer? Eu já tenho a função pronta. A f já está prontinha aqui pra gente. Mas antes, para tudo, se você quer acionar o aluno do Fábrica, vai lá em www.fabricad.online
E assina o plano A, foi uma escola naval que tem todas as matérias, matemática, física, português, inglês e redação, tudo necessário para você masterizar a trinca que geralmente de provas que o pessoal faz. Ah, mas eu só quero AFA. Vai estar lá indicado quais são as matérias que só são para AFA e as que são possíveis aprofundamentos para o cara que nivelar por cima. Só quer EFON, mesma coisa. Só quer escola naval, mesma coisa. Modelo de redação, tem os 3. AFA, EFON, escola naval. Em separado, com temas separados, para envio separado. Então não tem que você ficar aí na dúvida quanto àquilo que você tem na gente como a melhor escolha para a sua aprovação. E valores, preço, eu tô duro quebrado. Não se preocupa. Se você olhar por aí, você vai ver que um plano como esse não sai aí pesquisando no mercado concorrentes que tenham realmente renome por menos de R$500 em época de promoção. Aqui com a gente você vai pagar muito menos do que isso. E passa lá, vem até 12 vezes, pode pagar no boleto, pode pagar no Pix, tá? E aí você vai ter acesso. Cara, por nome de Lagrange, já estava na nossa plataforma muito antes, não colocamos agora, muito antes, desde 2019, pra você ter uma noção. Lá tudo completíssimo, então coisas que ainda não foram abordadas e você agora não vai ficar mais naquela de achar que nada cai, né? Que a pessoa tem aquela mania. Só estudo comumzinho de polinômios. Ah, definição, teorema do resto, teorema de Breuil-Fini, soma e produto das raízes, relações de Ra e acabou. O cara acha que se vira só com isso. Ah, no máximo um teoremazinho das possíveis raízes inteiras ou racionais e tá. Não cai nessa. Você vai abrir lá, tu vai ver que tem coisa pra caramba que você nunca viu na vida. Tô te prometendo, tá? Mostra aí pra eles. Estão vendo que tem a parte de raízes múltiplas, que pode ser que tenha necessidade de criar a derivada na parte de raízes múltiplas para safar uma questão, a parte de equações recíprocas, a parte de você, por exemplo, ter aquela parte que ele dá um polinômio, sei lá, seno de x igual a um polinômio de terceiro grau, quer saber o número de raízes em comum, e coisas assim, volta para mim, várias e várias coisas, tá? Por exemplo, soma de Ra também, que é importante, tá? Tem a relação de Ra e tem a soma de Ra. Soma de Ra por derivada, se deriva o polinômio pelo original e vai achando lá nos coeficientes do quociente todas as somas que você precisa. Relação de transformada, recíproca, inversa. Então tem muita coisa que de repente você acha que sabe, mas você não sabe ainda. Mas pode vir a cair e a gente não quer que você tenha uma surpresa. A gente quer que você destrua a prova do EFON e também a da escola naval, se você for fazer na próxima, que é essa altura que eu falo no ano que vem agora, tá? E você não pode também se dar o luxo de pensar, em janeiro eu penso nisso. Meu querido, em janeiro, quando sai o edital, você vê coisa pra caramba. Não dá pra você pegar e se preocupar com isso só em janeiro. Quem se preocupa com isso só em janeiro é o pessoal que não vai passar. Ou o cara que é muito abençoado. Tira essa possibilidade mínima. Você que quer passar, você já vai agora, a partir de agora, para ontem, voltar a estudar e vendo quais foram os seus erros esse ano. Um erro foi não estar com a gente. O outro erro foi provavelmente estudar errado. Isso tudo a gente vai consertar. A gente também tem aulas auxiliando você no seu estudo. Então, não perca seu tempo, aproveita o nosso valor promocional e aproveita a sua vida, que está em tempo de você se tornar um vencedor e vestir a farda da Marinha. Mas continuando aqui, pessoal, com a FG montada, aí a questão... Bom, aí a questão é uma questão normal, vamos assim dizer, entre aspas, né? O A deu 4/3, o B, ele é -10, o C é menos 65x sobre 3 e o D, ele é igual a 15. Muito bem. E aí, meus queridos, ele falava em ponto de inflexão. Também não vou me delongar aqui para explicar isso direito, não é o objetivo aqui, né? Que a teoria você vai ver com a gente lá no site, que você vai entrar para o fabricad.online, eu tenho certeza. Se você esqueceu, vou botar mais uma vez aqui o nosso endereço. Vai lá em www.fabricad.online para ser nosso aluno. Tá? E resultados, tudo isso você encontra nas nossas duas redes sociais, sendo @plataforma Fabricad. Na nossa home também tem um banner bem grande logo que você abre o site, com tudo quanto é aprovação, pelo menos um resumo das mais notáveis. Então, você pode confiar que aqui você vai ser feliz na nossa família. E aí, ponto de inflexão, mal e porcamente, tem a ver com a segunda derivada. Tem a ver com pegar a segunda derivada igual a zero. Então, vou derivar isso aqui primeiro, calcular a primeira derivada.
Ponto de inflexão é ponto de mudança de concavidade. Enquanto estudar o sinal na primeira derivada tem a ver em ver onde que a função é crescente ou decrescente. Função não, né? Onde que... Não, a função. Ela é crescente ou decrescente, tá? Então, se eu criar a primeira derivada, 3 para frente, peteleco, fica 4x ao quadrado. Estou igual a dar zero, sei lá. Menos 20x. Menos 65 terços. Inclusive, galera, se você tivesse a noção que era para criar a segunda derivada, eu não teria nem achado o C e o D. Sabe por quê? Só com A e com B eu já mato a questão. Por que com A e com B eu já mato a questão? Que se você criar aqui a segunda derivada de forma literal, você vai ver que a segunda derivada só dependia do A e do B. Então, na questão, se o cara tivesse essa sacada, ele fazia até a parte de achar o A e o B e jogava, chutava o balde daqui para baixo. Achei B, vou embora ser feliz. Né? Ó, a segunda derivada vai ser o quê? Na segunda derivada, quem é constante some, né? A derivada de constante é zero. Então vai ficar 8x menos 20. Tá? Acabou. Então, com isso, você vai ter, então, o que aqui? Teríamos que, no caso aqui, a gente terá aqui igualar a zero. Então, fica o que, meu querido? Fica aqui 8x igual a 20. Isso vai dar no caso, 20 por 8 vai dar 5 meios. Ok? Se eu não me engano, é a letra A, a letra B disso daí. Olha aí na tela qual é a nossa letrinha, tá? Galera, mas tem outro detalhe ainda. Você achou que foi legal falar do ANSA que, como é a segunda derivada, se eu fosse até o A e o B estava bom? Lembra que a gente, na verdade, tinha achado aqui que o B ele era menos 15 meios do A, né? Como o B, no caso, ele é menos 15 meios do A, repara o seguinte, desde aquela parte que eu achei que o B é menos 15 meios do A, ó, o que vai ser a primeira derivada? 3ax2 mais 2bx mais c. Né? O que vai ser a segunda derivada? 2 vem para cá, 6ax mais 2b. E eu quero isso igual a zero, né? Se eu quero isso igual a zero, você vai pegar simplesmente aqui e vai fazer o seguinte, ó. 6ax mais 2b igual a zero, fica x igual a menos 2b sobre 6a, ou menos 1/3 de b sobre a. Esse x, como ele vem de eu igualar a derivada segunda a zero, ele já é o x no meu ponto de inflexão. E aí, como eu já tenho a razão entre b e a, porque se o b é menos 15 meios de a, é a mesma coisa que eu pegar aqui e falar que o b sobre o a vale menos 15 meios. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Então aqui, ó, você vai ter o quê? Ó? Que, no caso, x vai ser 15 sobre 6, ou, simplificando por 3, 5 meios again, tá? E aí, tá aqui novamente o resultado. Dava uma senhora encurtada mais ainda nas suas contas, para não ficar aquele furdunço dos infernos que ficou ali, né, para fazer, seja de um jeito, seja dos outros vários que a gente vê por aí. Então, galera, não esquece, vem se tornar nosso aluno. Você vai lá, fabricad.online, a gente pega também o seu horário e monta o horário de estudos em cima da sua vida aí, né? De repente você tem todo horário, de repente, Brasil, você não é rico, abastado e não tem o dia inteiro para estudar, vai estudar aí em meio a todas as mazelas da vida, todos os atravãos que você tem em dividir horário de estudo com trabalho, com escola, e a gente já vai orientar você, mesmo você que esteja no primeiro e segundo ano, a gente orienta, até porque é uma orientação diferente do cara que já está no terceiro formado, tá? Então ficamos por aqui, espero que você tenha gostado mais uma vez desse Drops, desse rápido bate-papo, não tão rápido assim, a respeito dessa questão da prova, e um beijo, e não esquece, quem quer aprender, vem pro Fabricad. Ah,
curte, compartilha e comenta. Somente assim, mesmo você que é pobrinho e ainda não é nosso aluno, vai continuar tendo algumas coisas, Isso aqui é só a pontinha do iceberg do que tem no site, mas vai ter algumas disponíveis para você, tá bom? Valeu, gente. Me despeço. Fiquem com Deus.